Estreia agora mais uma edição inédita do programa Momentos de Reflexão. Comando: Pastor Clério Cerqueira. Um programa integralmente patrocinado pela Igreja Amor e Fé. Surpreenda-se. Rádio Mundial AM, 660 kHz, São Paulo. A emissora que acredita na vida. Queridos espectadores, uma boa noite. Boa noite a você que está agora sintonizado na Rádio Mundial AM 660 kHz São Paulo. Aqui quem fala é o seu pastor Clério Cerqueira. E permita-me começar assim, abençoados, de coração aberto. Que saudade eu estava de todos vocês. Sim, saudade desse encontro, saudade desse horário, saudade dessa comunhão, invisível que se forma quando a palavra encontra ouvidos atentos e corações dispostos onde quer que você esteja nesta noite. Depois de uma breve ausência, nós estamos de volta com mais uma edição do programa Momentos de Reflexão. E eu confesso a você, meu amigo e minha amiga, fazia falta, viu? Sim, fazia falta sentar novamente diante do microfone, sabendo que do outro lado há vidas, há histórias, há expectativas e também necessidades espirituais muito reais, Quero saudar com muito carinho também todos os ouvintes da Rádio Mundial e de maneira muito especial os queridos irmãos e irmãs da Igreja Amor e Fé, sob o ministério que Deus confiou às minhas mãos. Saúdo também com a mesma alegria e respeito os membros da nossa igreja co-irmã, Sim, a nossa igreja co-irmã, a igreja visual do Reino de Deus, conduzida pelo querido amigo e companheiro de caminhada, o pastor Ramires Júnior. Inclusive já deixo aqui registrado, Já deixo aqui registrado. Assim que o momento de reflexão se encerrar, à meia-noite, o pastor Ramires Júnior estará também no ar, dando sequência a esta noite que eu creio será marcada pela presença de Deus. E faço aqui, abençoados, também um registro importante. Todo o conteúdo deste programa estará em breve integralmente editado e disponibilizado no canal oficial da Igreja Amor e Fé. O canal Igreja Virtual Amor e Fé no YouTube, para alcançar, também aqueles que por alguma razão não têm a oportunidade de acompanhar a programação pela emissora. Meus amigos e minhas amigas, este programa continua sendo aquilo que sempre foi desde o início. Um espaço de pausa no meio da correria, Um tempo de escuta interior. Um ambiente onde a palavra de Deus pode ser recebida sem pressa e sem ruídos, Hoje, das 23 horas até a meia-noite, estaremos juntos. E eu trago para você um tema que merece ser contemplado, abençoados e abençoadas de Deus. Não de forma superficial, mas com atenção, com discernimento e sensibilidade espiritual. Ao longo do programa, nós teremos o nosso momento musical, porque a música também prepara, o coração para ouvir ao nosso maravilhoso Deus. Teremos a alegria de meditarmos juntos em uma mensagem que eu creio firmemente ter sido entregue pelo Espírito Santo.
Teremos também os nossos momentos de oração, como expressão de dependência, entrega e confiança diante de Deus. E como não pode faltar, ao final do programa, eu trarei para você, meu amigo e minha amiga, a nossa agenda de domingo, já dia 1º de fevereiro de 2026, né? Na Igreja Amor e Fé, com muito carinho e zelo pastoral. Então, se você estava com saudade, saiba, eu também estava, abençoados. Se o seu coração precisava de um tempo como este nesta noite, permaneça conosco. E se você chegou agora, fique. Esse momento foi preparado com coração e responsabilidade espiritual. Eu vou pedir apenas alguns segundinhos. Não saiam daí. Já já nós estaremos de volta com a oração inicial e com o tema de hoje. É bem rápido, aguarde só um instante. Rádio Mundial AM, 660 kHz, São Paulo. A emissora que acredita na vida. Permaneça conosco. Meus amigos e minhas amigas, já estamos de volta. Obrigado a todos por permanecer comigo aqui na Rádio Mundial AM 660 kHz, São Paulo. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero convidar você para algo muito simples, mas profundamente necessário, né? Uma breve oração, abençoados. Onde você estiver agora, sentado, deitado, trabalhando, em silêncio ou até mesmo cansado, né? Eu te peço apenas uma coisa: permita-se parar por alguns instantes. Não é uma oração longa, é uma oração de abertura, abençoados. Uma oração para alinhar o coração, para aquietar os pensamentos, né? E para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados e os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus deseja nos comunicar nesta noite. Se puder, então, feche os seus olhos. Se não puder, apenas incline o seu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, meu Pai, nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, com humildade e com gratidão, Senhor. Gratidão por esta noite, por este tempo separado, por este encontro que o Senhor permitiu acontecer mais uma vez. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes chegamos diante de Ti carregando ruídos internos, preocupações, inquietações, expectativas frustradas até, perguntas sem resposta, meu Deus. Mas nesta hora nós pedimos, silencia tudo aquilo que não vem de Ti. Acalma a mente, aquieta o nosso coração, organiza os nossos pensamentos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo visite cada ouvinte agora, onde quer que ele esteja. Que ele alcance quem está forte e quem está fraco, meu Deus. Quem está confiante e quem está inseguro. E quem está alegre e quem está cansado de esperar também, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além do óbvio, além do previsível, além daquilo que já conhecemos. Abre, meu Pai, também
os nossos ouvidos para que a tua voz seja discernida com clareza no meio de tantas outras vozes, que tentam nos confundir. Que esta palavra, Senhor, não encontre resistência, nem pressa, nem indiferença, mas que encontre corações sensíveis, meu Pai, ensináveis sempre e disponíveis. Que cada pessoa, Senhor, que nos ouve agora, receba exatamente aquilo que precisa receber, nem mais nem menos, conforme a tua perfeita vontade. Nós entregamos este programa em tuas mãos, Senhor. Entregamos esta mensagem e entregamos também o nosso tempo, certos de que o Senhor continua sendo um Deus vivo, presente e atuante. E é com essa expectativa santa, Pai, que nós iniciamos esta reflexão, confiando que mais uma vez o Senhor ainda nos surpreende. Nós oramos já agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A sua Igreja Amor e Fé convida a todos a estarem presentes em suas reuniões, que se darão no próximo domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, exatamente às 7 e às 9h30 da manhã. Ministração Pastor Clério Cerqueira. E com a presença surpreendente de alguém muito especial para todos vocês. Preparem-se. Igreja Amor e Fé. Sede: Rua Sapupira, número 106, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Saiba que será um domingo de grandes e impactantes revelações. Você não pode perder. Até lá! Pois é, meu amigo e minha amiga, na oração nós terminamos falando que Deus ainda nos surpreende, não foi? Pois é, este é exatamente o título, o tema da nossa mensagem do programa Momentos de Reflexão de hoje, tá? Deus ainda nos surpreende. Eu quero ler com você agora um texto da Palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 55, versos 8 e 9, onde a palavra do Senhor diz assim: abençoados e abençoadas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Abençoados de Deus, quando a gente para pensar com honestidade, sobre o tempo em que a humanidade está vivendo, é difícil não perceber, que quase tudo hoje se tornou previsível demais. Não previsível no sentido de seguro, mas previsível no sentido de controlável, calculável, antecipável. Houve um tempo em que o futuro carregava mais mistério,
Havia aquela expectativa, havia espaço para o inesperado. E hoje? E hoje, meu amigo e minha amiga? Hoje nós vivemos cercados por respostas antes mesmo das perguntas amadurecerem. É assim ou não é? Isso não é em si algo ruim. Não. A ciência avançou, a tecnologia evoluiu, a informação se tornou acessível, né? Tudo isso é fruto da inteligência que o próprio Deus concedeu ao ser humano, claro. O problema, abençoados, não está no avanço. O problema está no lugar que damos a esse avanço dentro de cada um de nós. Hoje se prevê o clima com precisão, né? Se analisam comportamentos, se antecipam tendências, se calculam riscos também, se estimam resultados, né? E aos poucos, sem perceber, o ser humano começa a viver como se nada mais estivesse fora do seu controle, entre aspas, né? Basta a gente acordar, pegar o celular e antes mesmo de orar, já sabe o que aconteceu no mundo inteiro. Porque tragédias chegam em tempo real, crises chegam em tempo real, informações chegam em excesso, né? E o coração, que não foi feito para absorver tudo isso sem filtro, começa a se anestesiar, meu amigo e minha amiga. Porque o espanto diminui, a sensibilidade diminui e a capacidade de se surpreender também diminui, né? E isso é perigoso espiritualmente falando, porque quando tudo parece previsível demais, a gente começa sem perceber a tratar Deus como previsível também, meu amigo e minha amiga. Como se ele funcionasse por lógica, como se ele respondesse por padrão, como se ele estivesse limitado, né, às nossas estatísticas emocionais e espirituais. Mas o profeta Isaías nos lembra: Deus não pensa como nós pensamos. Atenção! Deus não caminha como nós caminhamos. Vamos e convenhamos, né, abençoados? A tecnologia é uma bênção, né? Quando usada com sabedoria. Ela aproxima, ela facilita, organiza, auxilia, né? O problema começa quando ela deixa de ser ferramenta e passa a ser referência absoluta. Aí é que está o problema. Porque, meu amigo e minha amiga, informação em excesso não gera necessariamente sabedoria, não. Velocidade não gera necessariamente discernimento. E controle, né, de dados não gera necessariamente domínio da vida. Jamais. Portanto, o grande perigo do nosso tempo não é a tecnologia em si. Não. É a ilusão de controle que ela produz, abençoados. Porque, aos poucos, o ser humano começa a acreditar que porque sabe mais, controla mais, não é assim? Que porque tem acesso, domina mais. Que porque prevê cenários, né, está seguro. E isso vai deslocando, meu amigo e minha amiga, o coração da dependência de Deus. E aqui está o confronto da nossa reflexão desta noite. Quantas pessoas continuam professando fé? Sim,
mas vivendo como se Deus fosse apenas um complemento, né? E não o centro. Oram, mas confiam mais nos dados, né? Creem, mas se angustiam quando não têm controle. Cantam, louvam, mas se desesperam quando os planos fogem do roteiro, né? E o profeta Isaías, no texto que nós lemos logo no início, ele não está dizendo que o pensamento humano é inútil, de maneira alguma. Ele está dizendo, meu amigo e minha amiga, que ele é limitado. E quando o homem esquece disso, começa a se perder. Sim, começa a se perder, a perder o rumo. E a fé cristã, abençoados, não é uma fé contra o conhecimento, jamais, nem poderia, né? Ela é uma fé contra a soberba do conhecimento. É bem diferente. Quando olhamos para a palavra de Deus, fica claro, abençoados, que Deus nunca agiu de forma previsível. Nunca. Quando foi levantar um rei, ninguém pensou em Davi, né? Para quem já leu a história de Davi. Quando foi formar discípulos, escolheu pescadores. Quando foi expandir a igreja, né, chamou um perseguidor, que foi o apóstolo Paulo, né, antes chamado Saulo de Tarso. Então, Deus não escolhe como nós escolheríamos, porque Ele não vê como nós vemos. Nós escolhemos currículo, Deus escolhe coração, abençoados. Nós escolhemos força, né? E Deus escolhe dependência. E nós escolhemos o que é visível, o que os nossos olhos alcançam. Mas o nosso Deus, abençoados, Ele trabalha no invisível, no campo espiritual. É ou não é? E isso, meu amigo e minha amiga, confronta profundamente o nosso modo moderno de pensar, né? Porque vivemos numa cultura que hipervaloriza performance, aparência, né? Eficiência e resultado imediato. Mas Deus, Ele continua surpreendendo exatamente porque Ele não se curva a esses critérios. Ele começa onde achamos que não há nada e age quando achamos que já acabou, né? E Ele escolhe quem ninguém escolheu. E uma outra área, né, onde Deus sempre, mas sempre mesmo nos surpreende, é na forma como Ele lida com os nossos problemas, meu amigo e minha amiga. Sim, a forma como Ele lida com os nossos problemas. Nós estamos sempre querendo solução rápida, né? E Deus? Deus quer transformação profunda. Nós sempre queremos logo saída, né? Deus não, abençoados. Deus quer amadurecimento primeiro. O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, via o quê? Via morte, né? Já Deus via caminho, abençoados. Onde o povo de Israel via morte, Deus via caminho. Marta via o fim, né? E Jesus via a ressurreição, quando seu irmão Lázaro estava sepultado. E a multidão, na época de Jesus, via escassez.
Mas o Senhor Jesus via o quê? Via multiplicação. Então, fica bem nítido que Deus raramente age do jeito que esperamos, porque Ele não está interessado, meu amigo e minha amiga, apenas em resolver situações. Ele está interessado em formar pessoas. E aqui está uma das maiores surpresas da fé. Muitas vezes Deus não muda imediatamente o cenário, né? Mas muda quem nós somos dentro do cenário, o que é bem diferente, né? Enquanto nós pedimos respostas externas, Ele trabalha internamente. E enquanto pedimos controle, Ele ensina a termos confiança. E quando nós pedimos rapidez, Ele constrói estrutura, né? Talvez, meu amigo e minha amiga, a grande pergunta desta noite não seja: Deus pode fazer? Não. Mas a grande pergunta desta noite seria: nós ainda confiamos que Ele pode fazer? Porque o perigo, abençoados, do nosso tempo não é deixar de crer em Deus, é crer, mas viver como se Ele não fosse essencial. Esse é o perigo. E Deus continua assim, abençoados, nos surpreendendo exatamente para nos lembrar disso. Porque quantas e quantas vezes Ele quebra nossos roteiros, né? Sim, Ele quebra nossos roteiros, Ele frustra nossos controles e desorganiza até nossas certezas. Não para nos ferir, jamais, mas para nos curar, interiormente inclusive, na alma, para amadurecermos, né? Coisa tão rara na humanidade contemporânea, né? Não para nos confundir também, mas para nos alinhar. E no fim das contas, a maior surpresa não é o que Deus faz, é quem Deus continua sendo. E Deus, meu amigo e minha amiga, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo presente, Ele continua sendo soberano, ativo, vivo, né? E enquanto Ele continuar sendo Deus, Ele continuará nos surpreendendo. Talvez, abençoado, você esteja cansado, né? Ou confuso, esperando algo que não veio ainda. Mas se Deus ainda não terminou, é porque ainda há surpresa pela frente. Há que se entender isso, né? Mas não no nosso tempo, nem do nosso jeito, mas do jeito certo, do jeito dele, né? Porque, repito, Deus ainda nos surpreende, e este é o tema da nossa reflexão de hoje. E talvez, abençoados, ao ouvir tudo isso, alguém esteja pensando agora, exatamente agora: eu já ouvi mensagens assim antes, e eu já sei que Deus surpreende. E aqui está um ponto delicado, delicado demais, mas necessário de ser dito, com amor e com verdade, tá? Saber não é o mesmo que viver. Não, abençoados. Porque muitos de nós sabemos que Deus surpreende, tá? Mas vivemos como se Ele já tivesse feito tudo o que tinha para fazer. Sabemos que Ele é poderoso? Sim. Mas
oramos como quem não espera mais nada novo. E também sabemos que Ele age, né? Mas organizamos a vida como se tudo dependesse apenas de nós. E isso, meu amigo e minha amiga, é algo muito sutil. Não é rebeldia aberta, tá? Não é abandono da fé, não é isso que eu quero dizer. Mas é a acomodação espiritual. Sim. É quando a fé continua nos lábios, mas a expectativa já não habita mais o coração. Abençoados, sem perceber, a gente começa a viver uma fé de manutenção e não uma fé de espera, né? Aquela fé de lembrança e não de esperança. E uma fé que olha muito para trás, muito mesmo, mas quase não olha para frente. E é exatamente aí que Deus costuma nos surpreender. Quando achamos que já conhecemos o suficiente, sim. É quando achamos que já conhecemos o suficiente. Por quê, meu amigo e minha amiga? Por quê? Porque Deus não se revela apenas para quem não o conhece. Ele também se revela para quem acha que já o conhece demais. Ao longo da Bíblia, inclusive, Deus surpreende pessoas, né? Que já estavam no caminho há muito tempo. Abraão, por exemplo, já andava com Deus quando ouviu: sai da tua terra. Foi ou não foi? Moisés também já era líder, abençoados. Ele já era líder quando ouviu: ainda tem mais. O apóstolo Pedro já era apóstolo, né? Quando foi confrontado sobre amor e entrega, abençoados. Ou seja, Deus não surpreende só no começo da fé, não. Ele surpreende durante o caminho. E isso precisa nos fazer refletir. Será que nós ainda esperamos algo novo de Deus? Ou estamos apenas repetindo experiências antigas? Porque uma coisa, meu amigo e minha amiga, é ter memória espiritual, tá? E outra coisa é viver da memória espiritual. Há pessoas que vivem hoje do que Deus fez há 10, 20, 30, sei lá quantos anos atrás, né? Em suas vidas. E Deus não nega o passado, óbvio, mas Ele não quer ser limitado por ele. Jamais. Ele é, abençoados, o Deus que foi, que é e que há de vir e que há de ser sempre o mesmo, né? Sempre em movimento, sempre em ação e sempre surpreendendo. Sempre surpreendendo, abençoados. E aqui entra um ponto muito, mas muito sério mesmo. Muitas vezes Deus nos surpreende não trazendo algo novo, não trazendo algo, nada novo, mas tirando algo velho. Tirando o quê? Tirando certezas, tirando controles, tirando estruturas internas que já não sustentam mais o que Ele quer fazer em nós. Porque antes de Deus, meu amigo e minha amiga, nos dar algo novo,
ele quase sempre nos prepara para sustentar o novo. Compreendem? E preparação nem sempre é confortável, né? Nem sempre. Porque preparação às vezes dói, às vezes confunde e às vezes até desmonta, né? Mas, abençoados, desmonta para reconstruir, sempre para reconstruir. E isso explica porque tantas pessoas dizem: parece que minha vida está toda fora do lugar, né? Quantas pessoas dizem. Talvez, meu amigo e minha amiga, não esteja fora do lugar, mas sim esteja em processo e nós não entendemos. É isso que pode estar acontecendo. Não é que a nossa vida muitas vezes esteja fora do lugar como pensamos, mas ela está em processo. E processo não é castigo não, tá? Como os religiosos, né, pensam e têm geralmente essa visão de Deus, um Deus punitivo, um Deus castigador. Então, os processos de Deus não são castigos para aqueles que creem nele, não. O processo de Deus, meu amigo e minha amiga, é cuidado. Simplesmente cuidado. Porque Deus não desperdiça dores, nem esperas. Não, Deus não desperdiça crises. Ele transforma tudo isso em maturidade, se nós permitirmos, né? Agora, meu amigo e minha amiga, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Quanto mais tentamos controlar o processo, menos percebemos o agir de Deus. Alguém já percebeu isso? Quanto mais tentamos controlar o processo, menos percebemos que é Deus que está agindo. Porque controle e fé não caminham bem juntos, não. Fé exige entrega, né? Fé exige confiança. Fé exige aceitar que nem tudo será explicado, meu amigo e minha amiga, nem tudo será explicado. E isso é extremamente desafiador, né? Para uma geração que quer entender tudo antes de confiar. Mas eu quero dizer para vocês que a fé bíblica nunca foi entenda para depois confiar. Não, ela nunca foi entenda primeiro para depois confiar. Ela sempre foi confie mesmo sem entender. É bem diferente, né? E talvez Deus esteja nos surpreendendo justamente nisso, nos chamando a uma fé mais simples, mais profunda, mais rendida, abençoados. Uma fé que não precisa de todas as respostas para continuar caminhando. E nem uma fé que precisa ver o fim para dar o próximo passo, de maneira alguma. Porque quando tudo é explicado, a fé deixa de ser fé, né? E vira apenas concordância. E Deus não quer apenas a nossa concordância intelectual. Não, de maneira alguma. Ele quer, em primeiro lugar, o nosso coração. Ele quer que a gente volte a se espantar, né? Posso até usar esse termo, esse verbo. Ele quer que a gente volte a se maravilhar, a reconhecer que Ele continua sendo maior do que nossas previsões, do que nossos cálculos e do que nossas próprias conclusões, abençoados.
Talvez o maior perigo espiritual do nosso tempo seja esse. A gente não deixou de crer em Deus e nem a gente deixou de esperar por Ele, tá? E quando a expectativa, morre, aí a surpresa deixa de ser percebida. Mas Deus continua surpreendendo. É exatamente assim que acontece. Surpreendendo quando nos fortalece no dia em que achávamos que não levantaríamos, muitas vezes. Surpreendendo também quando sustenta a fé, mesmo sem sinais visíveis, sem sinais claros. Surpreendendo quando muda nossa leitura da vida, mesmo sem mudar imediatamente as circunstâncias, E se você, meu amigo e minha amiga, chegou até aqui ouvindo essa mensagem, talvez Deus esteja te surpreendendo agora mesmo, Não com algo extraordinário do lado de fora, não, mas com um chamado silencioso do lado de dentro. Um chamado para confiar mais, um chamado para controlar menos, um chamado para esperar com fé, e para lembrar que Ele continua sendo Deus. E, abençoados, enquanto Ele continuar sendo Deus, e Ele continua, Ele nunca deixará de nos surpreender. Bom, abençoados, e talvez depois de tudo que nós refletimos juntos, a pergunta que fica não seja teórica nem distante, tá? Ela é simples e profundamente pessoal. O que é que Deus está tentando nos mostrar, meu amigo e minha amiga, e talvez nos ensinar, neste tempo da nossa vida? Porque enquanto falávamos aqui, Deus estava falando aí dentro de cada um de vocês e dentro de mim também, claro. Enquanto as palavras, abençoados, iam sendo ditas, o Espírito Santo ia tocando memórias, situações, decisões, sentimentos que talvez nós na verdade, não esperávamos revisitar. E é por isso que agora não é mais tempo de pensar apenas, não. É tempo de entregar. Há coisas, meu amigo e minha amiga, que a gente não resolve entendendo, a gente resolve confiando, só confiando. Há situações que não mudam com explicação, não, mudam com rendição. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo, Cansado também de entender tudo e talvez esteja cansado de segurar tudo sozinho, E meu amigo, minha amiga, Deus, nesta noite, não está pedindo que você tenha respostas, não. Ele está simplesmente pedindo que você descanse nele. Por isso, antes de encerrarmos este programa, eu quero te convidar para algo muito simples e muito sincero, tá? Vamos colocar tudo isso diante de Deus em oração. Não como quem exige, não como quem cobra algo dele, muito menos como quem está o colocando contra a parede, mas como quem confia, abençoados. Onde você estiver agora, se puder, aquiete o coração. Não precisa mudar de posição, não precisa dizer nada em voz alta. Só permita que Deus encontre espaço dentro de você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus
e nosso Pai. Nós, meu Deus, chegamos agora diante de Ti, do jeito que estamos, meu Pai, sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentar parecer fortes, quando muitas vezes estamos mesmo cansados, meu Deus. Quantos não estão assim, se sentindo cansados, meu Pai? Nós reconhecemos, Senhor, temos tentado controlar demais, meu Pai. Controlar o tempo, controlar os resultados, meu Senhor, controlar as pessoas, controlar até os caminhos que gostaríamos que o Senhor seguisse. E nesta noite, meu Pai, nós abrimos mão desse controle. Sim, nós abrimos, meu Pai, mão desse controle. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes sabemos falar de fé, mas temos dificuldade em descansar nela. Sabemos declarar, sim, declarar que o Senhor é soberano, mas ainda nos angustiamos quando as coisas fogem do nosso entendimento, meu Pai. Por isso, ó Espírito Santo, nós te pedimos, restaura em nós uma fé simples, viva e verdadeira. Uma fé que de fato, meu Pai, confia mesmo quando não entende. Uma fé que espera mesmo quando não vê. Uma fé que descansa mesmo quando o futuro parece incerto, meu Pai. Ensina-nos, ó Deus, a aceitar os teus pensamentos, pois os teus pensamentos são mais altos que os nossos, meu Pai, conforme a tua própria palavra nos diz. Ensina-nos, Senhor, a aceitar que os teus caminhos são mais profundos do que conseguimos compreender. E que, mesmo quando não entendemos o que o Senhor está fazendo, meu Pai, o Senhor continua fazendo sempre o que é melhor. Então, Espírito Santo, surpreende-nos. Sim, surpreende-nos, meu Pai, mas não apenas com mudanças externas, não, Senhor. Surpreende-nos transformando, em primeiro lugar, o nosso interior, com a nossa reflexão sincera, com a nossa meditação, com a nossa oração sincera, meu Pai. Curando aquelas feridas, Senhor, que o tempo não curou, né? Acalmando ansiedades que as explicações não resolveram. Fortalecendo, meu Pai, a fé onde ela estava enfraquecida. Entrega-nos, ó Deus, um coração sensível, sim, sensível à Tua voz, e olhos espirituais atentos ao Teu agir, Senhor. E, como eu sempre digo, meu Pai, um espírito ensinável. Entrega-nos, meu Pai, um espírito ensinável. Sim, meu Deus, disposto a caminhar contigo, mesmo quando o caminho não é claro. Nós colocamos diante de Ti, meu Pai, cada pessoa que nos ouve agora. Aquele que está cansado, sustenta, Senhor. O que está confuso, direciona, meu Pai. Aquele que está ferido, cura, Senhor. Aquele que talvez já perdeu a esperança, renova, meu Pai. Que ninguém absolutamente termine esta noite do mesmo jeito que começou, mas que a
paz, meu Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, encontre lugar no coração de cada um de nós, meu Pai. E que a certeza, sim, meu Deus, a certeza da Tua presença silenciosa, mas real, acompanhe cada um ao longo desta semana. A partir de amanhã, domingo, meu Deus, já na reunião na Igreja Amor e Fé, a primeira às 7h30 da manhã, a outra às 9h da manhã. E que a certeza da Tua presença silenciosa, sim, silenciosa, mas real, meu Pai, acompanhe cada um ao longo desta semana. Já amanhã, domingo, quando uma nova semana se inicia, não é, meu Pai? E já nas reuniões que com efeito o Senhor já as preparou, colocando em nós, meu Pai, as palavras que nem sabemos ainda quais serão, mas que com certeza serão eficazes, porque serão Tuas, meu Pai, nas reuniões da Igreja Amor e Fé, às 7 da manhã e também às 9h30 da manhã, Senhor, para todos os que estiverem presentes. Nós descansamos em Ti, meu Pai, confiamos em Ti e seguimos certos de que enquanto o Senhor continuar sendo Deus, e o Senhor continua, o Senhor jamais deixará de nos surpreender, como foi o tema que o Senhor nos inspirou para preparar, meu Deus, esta mensagem para todos os Teus filhos, inclusive para mim, Senhor, mero servo, mero e humilde servo do Senhor, Espírito Santo. Nós oramos agradecidos sempre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amigos e minhas amigas, chegamos agora ao término, de mais uma edição do programa Momentos de Reflexão. E eu quero de coração aberto, agradecer a você que esteve comigo até aqui. Sim, que separou esse tempo da sua noite para ouvir, para refletir, para silenciar a alma, e permitir que Deus falasse um pouco mais fundo conosco. Hoje nós caminhamos juntos por um tema simples, mas profundamente transformador. Deus ainda nos surpreende, abençoados e abençoadas de Deus. E talvez sem perceber, nós tenhamos sido conduzidos exatamente a isso, Não a ouvirmos aquilo que gostaríamos, não necessariamente aquilo que esperávamos, quem sabe, mas aquilo que o Senhor, em sua soberania, sabia que nós precisávamos ouvir. Porque Deus, meu amigo e minha amiga, na simplicidade de Cristo, não grita, não força, não impõe. Ele simplesmente se aproxima, Ele toca, Ele revela, Ele surpreende. E, no fundo, o que aprendemos ou reaprendemos também é que por mais avançada que esteja a humanidade, por mais informatizado que esteja o mundo, por mais rápidas que sejam as notícias, os dados, as respostas, as atualizações em tempo real, nós continuamos sendo profundamente limitados, abençoados e abençoadas,
Nós não controlamos o tempo, não. Nós não controlamos os processos. Nós não controlamos os caminhos, meu amigo e minha amiga. E se formos honestos diante de nós mesmos, na verdade, não controlamos absolutamente nada, não é mesmo? O que temos de fato é a graça de sermos sustentados por um Deus que controla todas as coisas, inclusive aquelas que nem percebemos que existem, né? E mesmo quando estamos distraídos, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos adormecidos pela rotina, né? Pela correria, pela vida contemporânea, a mão de Deus continua agindo, meu amigo e minha amiga. Deus continua sim, trabalhando quando dormimos. Ele continua assim, cuidando quando não entendemos. E também continua escrevendo histórias quando achamos que tudo está parado, né? E é por isso que eu quero que você leve consigo desta noite uma certeza simples, mas poderosa. Deus ainda nos surpreende, abençoados e abençoadas de Deus. Sim, Deus ainda nos surpreende. Não porque Ele muda, né? Mas porque nós, muitas vezes, esquecemos quem Ele é. Isso sim. Isso sim. Ele nos surpreende sempre, com livramentos silenciosos, com encontros inesperados. Ele nos surpreende com processos que doem, né? Como foi dito ao longo do programa, mas curam. Ele nos surpreende com portas que se fecham, mas nos livram também, né? E Ele nos surpreende com portas que se abrem, meus amigos e minhas amigas, mas nos transformam. E, sobretudo, Ele nos surpreende porque continua sendo Deus, mesmo quando tudo em nós tenta assumir esse lugar, que é, na verdade, insubstituível. Amém? E agora, meus amigos e minhas amigas, é aquele momento especial do nosso programa, né? O momento do convite, o momento do convite para o reencontro, o momento do convite para a comunhão. Eu, pastor Clério Cerqueira, quero convidar você mesmo que me ouve agora, e também toda a família da Igreja Amor e Fé, para estarmos juntos amanhã, domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. Será, sem dúvida, abençoados, um dia separado por Deus. Sim, um dia de graça, um dia de palavra viva e um dia de renovação interior, tá bom? Nós vamos aprofundar esse mesmo tema. Deus ainda nos surpreende. Sim, nós vamos aprofundar esse mesmo tema. Mas agora, de forma presencial, com mais tempo, né? Mais profundidade, mais espaço para Deus trabalhar em nós e nas palavras que nós precisamos continuar ouvindo dele, né? Será um tempo para olhar menos para fora e mais para dentro de cada um de nós. E para silenciar as vozes do mundo, né? E ouvir a voz do seu Santo Espírito. Para permitir que Deus gere em nós, abençoados, processos de crescimento espiritual, né? Cura interior, como foi dito aqui no programa Momentos de Reflexão, né? Para permitir restauração da fé, realinhamento de propósitos e fortalecimento da nossa caminhada com Ele.
Teremos, como é praxe, 2 reuniões, às 7 e às 9h30 da manhã. 2 oportunidades para você estar conosco com a palavra, com oração, com louvor, com comunhão e com acolhimento, abençoados e abençoadas, com tudo aquilo que faz da Igreja Amor e Fé um lugar de vida, né? E não apenas um espaço religioso. Aliás, jamais um espaço religioso. E eu quero ainda compartilhar algo muito especial, hein? Amanhã, em ambas as reuniões, nós teremos a presença surpresa. É isto mesmo que vocês ouviram. Nós teremos a presença surpresa de alguém muito especial. Abaixo de Deus, é claro, né? A presença surpresa, meu amigo e minha amiga, de alguém muito especial. Alguém que Deus separou para estar conosco amanhã, para trazer uma breve palavra, um testemunho marcante, já posso antecipar isso para todos vocês, e uma experiência real com Deus. Amém? Será algo, podemos dizer, simples, mas profundamente impactante. E é como dizemos, é na simplicidade de Cristo, ou de inúmeros momentos, que nós sentimos o impacto das profundezas do nosso Deus, sim, das profundezas da sua palavra, da sua vontade e da sua soberania. Será algo que eu creio vai ilustrar tudo aquilo que temos falado sobre este tema. Mas, por enquanto, fica em segredo, meu amigo e minha amiga, é surpresa mesmo. E Deus gosta de surpresas, né? Ou de nos surpreender. A Igreja Amor e Fé fica na rua Sapupira, número 106, no bairro de Vila Nova, Cachoeirinha, São Paulo. Será uma alegria imensa receber você, ver sua face, ouvir sua voz, orar com você, louvar com você, caminhar, meu amigo e minha amiga, com você. Porque fé não é algo que se vive sozinho, né, abençoados? Fé se vive em comunidade. Fé se fortalece, como eu sempre digo, no encontro. E a fé cresce quando partilhamos a caminhada. Eu encerro então esta edição do programa Momentos de Reflexão com o coração cheio de gratidão. Sim, abençoados e abençoadas, cheio de gratidão a Deus, gratidão a você, gratidão por mais um tempo de palavra, né? De silêncio e de presença. E deixo sobre a sua vida esta bênção. Que você não perca a capacidade de ser surpreendido por Deus, que você não se torne insensível, jamais, hein? Ao agir do Senhor, tá bom? Que você não se acostume com a graça, que você nunca transforme o extraordinário em comum. Que Deus te surpreenda esta semana, sim, com paz onde havia ansiedade, com luz onde havia confusão, né? Com esperança onde havia cansaço, com vida onde havia apenas sobrevivência. Bom, e agora nós ficamos com uma belíssima canção para que a música continue aquilo que a palavra começou no seu coração, hoje mesmo, aqui no programa Momentos de Reflexão de hoje. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus
os conduza. Eu sou o pastor Clério Cerqueira e te espero amanhã, eu e toda a família da fé, da Igreja Amor e Fé, com alegria, muita alegria e de braços abertos. Até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Mundial AM 660 kHz São Paulo, para toda grande São Paulo, se assim Deus permitir. E amanhã, não se esqueçam, às 7 e às 9h30 da manhã. Até lá! Teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Ser meu fim, tu tens um recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Deus que surpreende um dia após o outro
ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Um Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Outra vez. A sua Igreja Amor e Fé convida a todos a estarem presentes em suas reuniões, que se darão no próximo domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, exatamente às 7 e às 9h30 da manhã. Ministração Pastor Clério Cerqueira. E com a presença surpreendente de alguém muito especial para todos vocês. Preparem-se. Igreja Amor e Fé. Sede: Rua Sapupira, número 106, Vila Nova, Cachoeirinha, São Paulo. Saiba que será um domingo de grandes e impactantes revelações. Você não pode perder. Até lá!